Escombros se amontoam junto a edifícios bombardeados em Khan Yunis, a principal cidade do sul da faixa de Gaza. No meio de uma cratera fica a entrada de uma rede de túneis do Hamas. O exército israelense acompanhou um grupo de jornalistas em um longo túnel que, segundo afirmou, foi escavado por combatentes do Hamas. A entrada da rede subterrânea fica no meio de uma cratera, entre pilhas de escombros deixados pelos bombardeiros em Khan Yunis, atual epicentro dos combates entre Israel e o movimento Hamas. Estamos no meio de um cemitério em Khan Yunis e este cemitério é um complexo militar do Hamas, sobre e debaixo da terra. O túnel conduz a um grande cômodo que o exército afirma ter servido como centro de comando do grupo. Ainda restam pratos sujos e latas vazias oxidadas na ampla cozinha. A alguns passos, um lavatório é conectado a uma tubulação que chega à superfície, onde tanques e escavadeiras percorrem as ruas desertas em busca de mais instalações subterrâneas. O exército israelense assegura que muitos dos reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro estiveram ou ainda estão na ampla rede de túneis de Gaza. Os militantes sequestraram cerca de 250 pessoas em solo israelense, dos quais 132 continuam reféns, e entre eles acredita-se que 28 já estejam mortos. O conflito eclodiu após este ataque que deixou cerca de 1.140 mortos, em sua maioria civis, segundo uma contagem com dados oficiais israelenses. Israel prometeu aniquilar o movimento islamita e lançou uma ampla operação em Gaza, que já deixou mais de 26 mil mortos, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Hamas. O labirinto de túneis, que o exército israelense chama de metrô de Gaza, foi construído inicialmente para furar o bloqueio egípcio-israelense a Gaza, em vigor desde 2007. Desde a guerra em 2014 com Israel, a rede de túneis foi ampliada e é usada com frequência pelo Hamas para lançar foguetes. Um estudo publicado em 17 de outubro pelo Modern War Institute da Academia Militar Americana indicou que Gaza abriga 1.300 túneis, que somam 500 quilômetros. O exército israelense afirmou que no início de dezembro havia encontrado mais de 800 e que 500 haviam sido destruídos. Mas o jornal americano The Wall Street Journal citou no domingo representantes americanos e israelenses que admitiram que cerca de 80% da rede segue intacta. Assolada por uma grave crise econômica e pela inflação galopante, Cuba vive o maior êxito migratório desde a Revolução em 1959. Os Estados Unidos registraram a chegada de mais de 530 mil cubanos só nos últimos 2 anos. Assolada por uma grave crise econômica e pela inflação galopante, Cuba vive o maior êxodo migratório em décadas. Um movimento que alcançou níveis recordes nos últimos 2 anos. Pelo menos 533 mil cubanos chegaram aos Estados Unidos neste período, um número equivalente a quase 5% do pouco mais de 11 milhões de habitantes da ilha. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos registrou mais de 153 mil estradas irregulares de cubanos em 2023. Outros 67 mil voaram diretamente ao território americano graças ao programa conhecido como Parole, implementado há 1 ano pela administração do presidente democrata Joe Biden. Em 2022, o número foi ainda maior, com pelo menos 313 mil cubanos chegando sem documentos no território americano. O fluxo aumentou consideravelmente depois que a Nicarágua eliminou em novembro de 2021 a necessidade de visto para cubanos, que viajam até o país vizinho e de lá seguem irregularmente para os Estados Unidos. Cuba não vivia um fluxo migratório tão intenso desde os anos 80, quando 130 mil pessoas deixaram o país no que ficou conhecido como o Êxodo de Mariel. A América Latina e Europa também são destino de dezenas de milhares de cubanos, mas não há um número oficial. Mais de 36.500 cubanos pediram refúgio no México entre 2022 e 2023, enquanto pelo menos 22 mil entraram no Uruguai e centenas chegaram ao Chile, segundo números oficiais desses 3 países.
Na Europa, a Espanha é um dos destinos favoritos dos cubanos, em especial depois da aprovação em 2022 da chamada Lei de Netos, que permite que descendentes de espanhóis obtenham a nacionalidade. Depois de 4 dias de protestos, o Peru avalia o fechamento temporário de Machu Picchu. O protesto é em repúdio à decisão do Ministério da Cultura de contratar uma empresa privada para gerenciar a venda online dos ingressos. O Peru anunciou que avalia suspender temporariamente as visitas a Machu Picchu, após 4 dias de protestos de moradores contra a privatização da venda de entradas para essa cidade inca. Segundo a ministra da Cultura, Leslie Urteaga, os líderes da mobilização pediram o fechamento por segurança. No fim de semana, foram retirados de trem mais de 1.200 turistas peruanos e estrangeiros, que ficaram presos em meio aos protestos, alguns dos quais não conseguiram entrar no complexo pré-hispânico. O serviço de trem, principal meio de transporte no local, está suspenso desde sexta-feira. Os protestos são organizados por grupos do distrito de Machu Picchu Pueblo, no departamento de Cusco. Eles são contra a decisão do Ministério da Cultura de contratar um intermediário privado para gerenciar a venda online dos ingressos. O Ministério da Cultura contratou a empresa peruana Joinus para o comércio online dos ingressos para Machu Picchu e a rede de trilhas incas. No entanto, comerciantes e operadores turísticos se opõem ao novo sistema, que começou a funcionar há 9 dias, pois acreditam ser o primeiro passo para a privatização do lugar. As touradas foram retomadas na Cidade do México no fim de semana, depois que a Suprema Corte do país anulou uma suspensão que impedia a realização do evento. Ativistas pedem seu cancelamento permanente. As touradas estão de volta à Cidade do México. O evento foi retomado no domingo, desde que a Suprema Corte anulou a suspensão que impedia sua realização desde junho de 2022. A primeira tourada foi realizada em meio a protestos de defensores dos direitos dos animais. Dezenas de pessoas marcharam até a Plaza de Touros da capital, a maior praça de touros do mundo. Somos contra o retorno das touradas e a continuação dos eventos em que se busca apenas o prazer por meio da tortura de um animal. Mas isso não impediu que centenas de fãs comparecessem ao evento que remonta à conquista espanhola no século XVI. Os espectadores consideram as touradas parte da cultura mexicana e uma força da economia. O valor do setor em 2018 foi estimado em 414 milhões de dólares, com cerca de 83 mil empregos. A importância das touradas é o touro que está no centro. É uma raça criada para isso. E o benefício econômico. A quantidade de empregos que o touro gera é enorme. Depois de a Suprema Corte cassar a liminar que proibia a realização das touradas há 1 ano e meio, agora os ativistas esperam uma decisão final sobre a realização do evento na capital mexicana. O presidente Andrés Manuel López Obrador levantou a possibilidade de realizar uma consulta popular na cidade para decidir sobre o futuro das touradas. 4 dos 32 estados do México já proibiram o evento. E no próximo bloco, aplicativo gratuito auxilia indígenas a usar a internet na Amazônia. E exposição sobre seriado Chaves é prorrogada até o final de março em São Paulo. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.